Olá para você que acompanha a nossa programação, confira nesta edição o que foi destaque na semana na região. OAB, Ministério Público e entidades cobram a instalação de segunda vara na comarca de Garopaba. Entidades cobram também o início da construção da sede própria do Fórum da cidade. O município doou o terreno em 2019 e a execução do projeto ainda está na segunda etapa e está atrasada, segundo apurou o Executivo Municipal. Deputados catarinenses cobram aumento de recursos para a manutenção de rodovias federais no estado. Catarinenses já podem pagar pedágios com cartões de crédito e débito. Lei estadual obriga concessionárias a aceitarem cartões como forma de pagamento. Acidente na SC 434 deixa mais uma vítima fatal. Homem de 39 anos morre em colisão frontal no quilômetro 5 da rodovia. Frio intenso se confirma e região tem 119 cidades com temperaturas abaixo de zero. No Rio Grande do Sul, nevou em pelo menos 30 municípios. E ainda, o osteologista da região monta esqueletos de animais encontrados em praias do litoral. Exposição reabre neste mês de agosto na sede do projeto Pro Franca, na praia de Itapirubá. Estas e outras informações agora no Pix Notícias. Olá, obrigado pela companhia. Deputados catarinenses alertam para o baixo orçamento para a manutenção das rodovias federais. Os parlamentares cobram a assinatura de um convênio entre o governo do estado e o Ministério da Infraestrutura. O orçamento das rodovias federais em Santa Catarina foi tema de debate no plenário da Assembleia Legislativa, durante a sessão ordinária de quarta-feira, 28 de julho. Deputados se manifestaram preocupados com a falta de recursos previstos para as obras, após o corte de orçamento promovido pelo governo federal em abril. O dinheiro que Santa Catarina dispõe para realizar reparos nas BRs 470, 280 e 163 é insuficiente. Porém, há uma verba estadual de 350 milhões de reais aprovada pela Alesc para ser empenhada na realização dessas obras. 2 meses se passaram desde a aprovação do recurso, mas o convênio entre o governo do estado e o Ministério da Infraestrutura ainda não foi assinado. O deputado João Amin criticou a demanda devido ao que ele classificou como impasse político. Essa briga política que está acontecendo é injusta e é muito ruim para Santa Catarina, até porque na BR-470 há mais de 100 mortes por ano, né? E a 163 só tem dinheiro para terminar o viaduto de São José do Cedro, mais uma ligação até Guarujá. Então, a gente precisa desses recursos estaduais implementados imediatamente. É só o que me faltava o governo federal, que teve 76% de aprovação no primeiro turno aqui em 2018, cortar recurso e não querer usar o recurso estadual que tem disponível. Já segundo o deputado Bruno Souza, era previsível que houvesse esse empecilho da aplicação do dinheiro. Porque o Estado resolveu fazer aquilo que não era a sua competência e resolveu, ao invés de cobrar que fosse atendida a 470 pela forma correta, o Estado resolveu cobrar da maneira equivocada, colocando recursos naquilo que deveria ser competência do governo federal. Em seguida, o deputado Nilson Berlanda sugeriu que este seria o momento para a união entre todos os parlamentares catarinenses para promover uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Então, deputados federais, deputados estaduais, senadores, próprio governador, a vice-governadora, para que a gente vá a Brasília e faça um manifesto em prol das BRs em Santa Catarina. Os pescadores artesanais conseguiram uma nova conquista. Por meio de uma lei, os profissionais poderão vender peixes diretamente para restaurantes. Esta comercialização era proibida pela Vigilância Sanitária Estadual. Segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, Santa Catarina tem cerca de 25 mil pescadores artesanais. São profissionais que atuam na produção em baixa escala, focando na utilização do pescado para fins de subsistência ou venda em mercados locais. Agora, esses pescadores vão ganhar novas oportunidades. Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei de autoria do deputado João Amin, que vai permitir que restaurantes e estabelecimentos congêneres possam adquirir pescado fresco
diretamente nos pescadores artesanais e aquicultores catarinenses. Até agora, uma lei de 1950 impedia essa venda, exigindo fiscalização sanitária prévia. O deputado comemorou a aprovação do projeto de lei, que agora precisa ser sancionado pelo governador do estado. A intenção desse projeto é permitir que quem mais ganhe é quem mais sua, quem mais faz esforço, quem mais passa frio, quem mais toma sol. É poder permitir ao pescador, artesanal principalmente, que ele possa vender o seu produto sem o atravessador para restaurante e que a gente possa cada vez mais oferecer um produto mais fresco para quem vai preparar o peixe, o pescado. A gente é reconhecido, Florianópolis é reconhecida, Santa Catarina é reconhecida pela excelência dos seus produtos. E, obviamente, que o que acontece hoje é a burocracia, a gente, às vezes, dificultar com que o chefe de cozinha, com que um bom cozinheiro possa oferecer aquele produto fresco para o consumidor final. Uma carcaça de uma baleia jubarte encalhou na praia central de Garopaba nesta quinta-feira. O animal estava em estado avançado de decomposição. O animal apareceu encalhado no início da manhã no canto norte da praia central. Após a chegada da equipe do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, máquinas da Prefeitura de Garopaba enterraram a carcaça do animal na orla da praia. O Instituto Australis deve comparar por meio de imagens para tentar identificar se a carcaça é a mesma que encalhou no último dia 23 no canto da vigia. Em razão da maré alta, o animal poderia ter sido carregado. Nossa equipe do PMP, que faz o monitoramento diário aqui na praia de Garopaba, fez o registro desse encalhe aqui de baleia jubarte, um animal que tem mais ou menos 7 metros, é um indivíduo macho, que já está em estado de decomposição bem avançado, e isso compromete que a gente consiga fazer uma necrópsia. Necrópsia é abrir o animal e entender de que ele morreu. A gente está cruzando as informações também para saber se é o mesmo animal que encalhou semana passada na ponta da vigia, Mas para isso a gente precisa de uma condição melhor, que o animal saia daquele local ali, venha mais para a faixa de areia. A prefeitura já está providenciando todo o maquinário, A responsabilidade da prefeitura é retirar esse animal daqui, fazer a destinação correta da carcaça. E já está em vigor a nova lei estadual que obriga as concessionárias de rodovias catarinenses a aceitarem pagamentos com cartões de débito e crédito. Antes, o pagamento só poderia ser feito em dinheiro. Uma lei catarinense muda a forma de pagamento dos pedágios, acrescentando mais uma alternativa. Hoje, motoristas e motociclistas só podem pagar as tarifas com dinheiro. Já a nova lei determina que empresas concessionárias responsáveis pelos pedágios em rodovias de Santa Catarina também devam oferecer o uso do cartão de débito ou crédito como forma de pagamento. As concessionárias podem definir determinados guichês de atendimento para isso e deverão instalar placas de sinalização indicando a nova possibilidade. A ideia de oferecer as alternativas de pagamento nos pedágios é do deputado Rodrigo Minotto, para que as pessoas não sejam surpreendidas ao terem que pagar tarifas das rodovias sem ter dinheiro em mãos. A lei já está em vigor. O PROCON do nosso estado de Santa Catarina já notificou no dia de ontem todas as concessionárias que fazem esta prestação de serviço no nosso estado e terão 48 horas para se adequarem e se adaptarem para receber essa forma de pagamento através do cartão. Nós esperamos que no decorrer da semana essas empresas concessionárias possam se adequar para dar aí mais celeridade e comodidade àqueles que vão utilizar do cartão para o pagamento do pedágio. Se no pedágio o pagamento com cartão de crédito for recusado pela concessionária, o motorista terá direito ao passe livre. Hoje, quem não tem um cartão de débito ou um cartão de crédito, isso vai facilitar e, de certa forma, também vai dar mais celeridade a que as pessoas possam trafegar pela BR e passar de um tempo menor nas praças de pedágio. Esse é o nosso objetivo, até porque é uma forma de pagamento e nós temos que aprimorar o nosso desenvolvimento do Estado através desse tipo de ação,
tendo em vista que outros estados da federação, como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e o Rio Grande do Sul, já se utilizam desse pagamento, desta forma de pagamento nos pedágios. A demanda de processos na comarca de Garopaba aumentou consideravelmente nos últimos anos. São mais de 1.000 novos processos por mês. Uma forma de dar celeridade aos julgamentos seria a instalação de uma nova vara. A OAB, com apoio de entidades de classe do Ministério Público, está fazendo um movimento para sensibilizar o Tribunal de Justiça na contratação de mais um magistrado. A comarca de Garopaba, que atende também o município de Paulo Lopes, tem atualmente uma demanda grande de processos. Com uma única vara, são mais de 20.000 processos para serem julgados por uma única juíza. A morosidade no andamento das ações preocupa a comunidade. A subseção da Ordem dos Advogados mobilizou um movimento para sensibilizar o Tribunal de Justiça na criação de uma nova vara. É humanamente impossível uma juíza só na comarca, sem um juiz cooperador, principalmente se é uma segunda vara, né? Porque o juiz cooperador ele pode vir, ficar tanto tempo e ir embora. Então, o ideal seria uma segunda vara, porque você vê 20.000 processos, é quase um processo por habitante. Então, a OAB ela tem reuniões, a princípio, dependendo da demanda da advocacia e da comarca, a gente marca reuniões. E a gente marcou e ela nos trouxe esses números, o que nos fez fazer uma força-tarefa para ajudar, não só a comarca, ajudar a população de Garopaba, que sofre com a morosidade da justiça. Neste ano, em 5 meses, ingressaram na comarca mais de 6.000 processos. Mesmo com números crescentes e com apoio da SIG, CDL, Câmara de Vereadores, o Poder Executivo e até mesmo o Ministério Público, o tribunal não tem uma previsão de instalação de uma nova vara, que daria celeridade aos julgamentos dos processos. Em resposta, o TJ nos disse que a segunda vara por hora não tem condição, em função da baixa arrecadação, teve 22%, se eu não me engano, de baixa na arrecadação na pandemia. Eles não podem fazer concursos públicos, novos concursos públicos também em função da pandemia. Então, que agora iriam analisar, abrir um procedimento para ver a questão do juiz cooperador permanente. Porque o juiz, a gente precisa de um permanente. Um juiz cooperador que venha, fique um mês, resolve, ajuda, mas não ajuda efetivamente a dar baixa nesse processo. Por exemplo, nós estamos agora com a juíza de férias. Quem está substituindo a doutora Andresa é o doutor Antônio de Imbituba, que só faz coisas urgentes. Todas as audiências canceladas. Então, ele só despacha coisas urgentes. Então, quem sai prejudicado nisso? A população. A população não vê o seu processo andando. Então, isso é uma questão do município, todo mundo se juntar mesmo, porque isso não é para o advogado. O advogado tem processo no estado inteiro, muitas vezes, né? Nós precisamos resolver a questão da população de Garopaba. Outra alternativa que o TJ apresentou é a migração de processos bancários e de executivo fiscal para varas específicas que foram criadas na capital. Assim, espera-se diminuir o acervo do fórum. Na realidade, desidratar as competências da vara, retirar algumas competências aqui da vara de Garopaba e colocá-las como competência de varas especializadas, geralmente na capital. Seriam os processos do executivo fiscal, né, que o município é o principal cliente, assim, digamos, do Poder Judiciário. Nós temos aí, em média, de 10 a 11, 12 mil processos dessa natureza. Então, a gente encabeça aí quase a metade dos processos aqui da vara de Garopaba. E essa natureza processual ela seria remanejada para uma vara especializada, juntamente com outras demandas de efeito repetitivo, geralmente demandas de natureza bancária. Então, o presidente do Tribunal de Justiça, o Dr. Ricardo, o desembargador Ricardo, ele nos apontou que essa solução pode realmente ocorrer num curto espaço de tempo e que a gente vislumbra que isso possa ser, sim, positivo. Enquanto não se tem uma solução rápida, a recomendação é que se busque a mediação
como forma de negociação de conflitos. Essa prática já é adotada pelo Executivo nos processos de execução fiscal. Esse ponto foi bem frisado com o presidente do tribunal. Garopaba tem a necessidade de manter essas formas de conciliação e formas de cobrança extrajudicial, cobranças administrativas ainda ocorrendo de forma efetiva. Os números do Centro de Conciliação, que nós temos o convênio com o Poder Judiciário, são muito positivos. Garopaba tem arrecadado muito através do Centro de Conciliação. Então, se tentar primeiro uma mediação, um acordo extrajudicial, justamente para evitar essa delonga no judiciário. Então, incentivem a mediação em todas as áreas. Peçam peçam ao seu advogado, peçam ao seu cliente que tentem primeiro fazer uma mediação, que é super válida, evita o desgaste não só emocional, mas de tempo também, né? Então, é por aí. Enquanto a gente não tem essa solução, vamos focar numa resolução amigável de conflito, né? Outra demanda cobrada da comunidade é a construção da sede própria do Fórum. O novo prédio terá espaço para até 3 varas, além de acessibilidade. No entanto, o projeto sequer foi concluído e, com isso, o Tribunal de Justiça não tem prazo para o início das obras. Na questão da viabilização do projeto arquitetônico, são 5 fases que a empresa tem para cumprir. Nós estaríamos na segunda fase, recém na segunda fase, desde 2019. Dessa segunda fase, ela teria que ter sido entregue pelo cronograma no máximo em fevereiro. Então, nós temos aí já praticamente 6 meses de atraso. E ainda outras 3 fases a serem cumpridas. O que ocorreu à época, que foi a informação do presidente do tribunal, que essa empresa ela ganhou cerca de 15 licitações para projetar alguns projetos arquitetônicos. Dessas 15, umas 8 já foram rescindidas, e quase todas as licitações foram problemáticas. No decorrer da prestação do serviço, a empresa apresentou problema, procrastinou, atrasou e não vem cumprindo com o cronograma. Então, o que a gente, o Poder Executivo, pretende? Pretende, juntamente com a Ordem, com a subseção aqui de Garopaba, continuar em cima disso para que isso saia do papel e se realize. Se a empresa não cumprir e o atraso continuar de forma tão evidente, se a cada etapa a gente tiver um atraso de 6, 8 meses, vai ficar inviável, porque aí nós vamos ter um atraso de 5 anos ao total. Então, esse contrato tem que ser rescindido, se não for cumprido, e que a empresa que ficou como segunda colocada venha assumir, prestar esse serviço dentro do cronograma normal. O terreno para a construção do novo fórum fica neste loteamento na região central da cidade. A doação pelo município ocorreu em 2019. Atualmente, o Fórum de Garopaba funciona em um prédio alugado que não comporta mais a estrutura do judiciário e o crescimento das cidades de Garopaba e Paulo Lopes. Garopaba, aqui nós temos a competência também no município de Paulo Lopes e, além disso, nós não podemos esquecer que o censo de Garopaba, o último já foi realizado há muitos anos, censo do IBGE, acho que eram 23 mil habitantes, salvo engano, mas que essa não é a população real do município. A gente tem uma população já de um pessoal de fora, dos turistas que estão aqui, uma população ainda flutuante, ainda maior em tempos de pandemia, então nós devemos ter uma população bem elevada, quase que o dobro disso. E que é esse pessoal que reside aqui, que passa grande parte do ano aqui, ele demanda em Garopaba. Então, a gente tem questões do executivo fiscal, por exemplo, que são deles, questões de IPTU, ISS, temos ações judiciais de todas as naturezas que essas pessoas vêm demandar aqui, por ter o direito de demandar aqui, logicamente. Então, a necessidade da construção do fórum para que se consiga ter uma estrutura física melhor e para que realmente viabilizar o acesso à justiça ao munícipe, ela é sine qua non, primordial. Agora você confere as notícias da área da segurança pública no Giro Policial. A Polícia Civil de Garopaba cumpriu na última quarta-feira mandado de busca e apreensão na residência de um homem acusado de ameaçar a ex-companheira. Durante as buscas, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e 14 munições do mesmo calibre. A arma pertence à Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Os objetos apreendidos darão início a um novo inquérito policial pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e receptação.
Um jovem foi morto a tiros na noite da última quinta-feira no bairro Caminho Novo, em Palhoça. Populares relataram aos policiais que foram vários disparos e pelo menos 3 homens foram vistos fugindo do local. Os tiros atingiram o tórax do homem que morreu no local. A motivação do crime ainda é desconhecida. Ainda de acordo com a Polícia Militar, as testemunhas não quiseram relatar mais detalhes por medo de represálias. Um homem de 39 anos morreu em um grave acidente na noite da última quinta-feira. A colisão frontal ocorreu no quilômetro 5 da rodovia SC 434. Uma senhora condutora de um Fox foi socorrida com escoriações pelo corpo. Ela foi levada para a policlínica e em seguida transferida ao Hospital Regional de São José com suspeita de fratura em um dos punhos. Segundo a Polícia Militar, o veículo Ford Ka travou o velocímetro a 120 km por hora, sendo que a velocidade permitida no local é de 60 km por hora. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o Fox estava transitando a aproximadamente 50 km por hora. As temperaturas ficaram abaixo de zero em 119 cidades da região sul. Teve registro de neve em pelo menos 50 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Incrível! A previsão se concretizou. A onda de frio intenso chegou ao sul do país. Foram 4 dias de temperaturas negativas, geada, cincelo e neve. Esta última, a mais esperada. No Rio Grande do Sul, nevou em pelo menos 30 cidades. Há mais de 10 anos, os gaúchos não viam tanta neve. Em Caxias do Sul, foram 40 minutos. Gramado e Canela também teve registro de neve. O amanhecer nos últimos dias tem sido assim, cobertos de neve. Segundo meteorologistas, a madrugada mais fria foi registrada nesta sexta-feira e os dias de frio ainda devem seguir até a próxima semana. Realmente os últimos dias foram bem frios aqui na região e a tendência é que a próxima semana seja tão fria quanto a semana que passou. E você sabe o que faz um osteologista? É o profissional que estuda a estrutura dos ossos e articulações. Um osteologista da região está ajudando na montagem dos esqueletos dos animais marinhos mortos que são recolhidos no litoral pelo projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. O Samuel foi autodidata na área dele. Aos 12 anos, teve a primeira experiência com o esqueleto de um animal de estimação. Desde então, ingressou na osteologia, que é o ramo da anatomia que estuda a estrutura, forma e desenvolvimento dos ossos e articulações. O primeiro animal que eu tive contato foi o esqueleto de um gato. Era um gato que a gente teve de estimação. Depois de 1 ano e meio que ele morreu, eu do nada tive essa curiosidade, né? Falei, vamos desenterrar esse bicho, pegar o esqueleto. Mal sabia o que eu estava pegando, mas a partir dele ali foi um passo à frente, né? Fui criando a vontade mais de estudar sobre, pesquisar. Hoje em dia eu já conheço boa parte das estruturas ósseas dos animais. Recentemente, ele foi contratado pelo projeto Profranca e pelo projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Por aqui, ele tem a missão de montar os esqueletos dos animais que são encontrados mortos em praias da região. Um leão marinho e um golfinho já foram montados. A partir desses, a gente fechou uma parceria e agora eu estou montando todos os animais que eles conseguem trazer para mim. Desse trabalho que tu faz aí, qual é a parte mais difícil? Eu diria que o processo de decomposição. Fazer toda a limpeza do animal até chegar num osso limpo. E aí, no caso, esses que tu está tendo acesso aqui agora já são animais que já fazem bastante tempo da decomposição, né? Isso. Aqui, no caso, a gente usa o processo de maceração, que é colocar o animal depois que foi tirada a carne dentro de um tanque com água. Aí ele fica em torno de meses ali dentro, depois tira, ele seca, aí passa para a montagem. Outra missão do Samuel é reorganizar a montagem deste esqueleto de baleia franca. Esse será um dos maiores animais que ele já montou. Os animais estão em exposição no Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, que reabre a visitação no próximo dia 1º. Um animal de porte grande, geralmente ele é enterrado na orla da praia. Então ele fica anos ali fazendo a decomposição. Alguns animais são tirados antes, né? Retirado todo aquele resíduo de carne que ainda fica sobre o osso. E é feito também esse processo de limpeza. Aí depois ele fica no sol, secando, daí passa por lavagens e processos químicos. A atividade, que parece fácil, até mesmo como uma brincadeira, tem alguns segredos. Então, todo animal ele tem uma estrutura de ferro interna, né? Eu passo dentro da coluna vertebral
um ferro que ele dá de uma ponta até o crânio, e toda ligação de osso tem um pino interno para justamente ter essa fixação, né? Tanto para transporte quanto para visualização. Além dos trabalhos no projeto Profranco, Samuel também atua no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, localizado na região da Grande Florianópolis, onde está ajudando na instalação de um museu que em breve será aberto à visitação. Como a gente tem parceria com outras instituições, a gente consegue animais de toda a nossa Serra do Tabuleiro, né? Então todos os mamíferos, todas as aves que tem na nossa região, a gente consegue lá. Gambá é o que mais aparece, ainda mais por conta dos atropelamentos, né? Infelizmente, na parte da Serra do Tabuleiro, né, que é a nossa área, ele ocupa 1% do território catarinense e a gente encontra muitos animais atropelados. E boa parte desses animais chega para mim, então alguns eu tenho que fazer reconstrução do osso, ou alguns não chegam nem a ser aproveitados, apenas damos baixa, né, feito um registro deles e vamos para descarte. Parabéns aí o Samuel pelo trabalho. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui, mais informações você acompanha durante a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.